Guarulhos em Cartaz, um programa que leva informação cultural para você, telespectador. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 15 horas, no canal 3 da NET Guarulhos. Você também pode nos acompanhar pelo www.tvguarulhos3.com.br. Aproveita e curta nossa página no Facebook, Guarulhos em Cartaz. Lá tem todas as informações sobre a agenda cultural da nossa cidade. E hoje aqui no estúdio eu recebo duas presenças maravilhosas. Estou falando de Luciene Weiland e Xande Miranda. Tudo bom? Tudo bem, Gabi. Obrigada por nos trazer aqui. Também agradeço ao João Ângelo, meu amigo, e seu amigo também que nos fez o convite. Estamos honrados e espero que nós possamos agregar algum valor ao programa hoje, que é o objetivo nosso. Nossa, e muita história para contar, muitas experiências que vocês vão ficar encantados. Já que Luciene já falou, quem está aqui no nosso estúdio hoje, João Ângelo, que depois vem contar um pouco aí da sua trajetória, né? Ele que fez Elis, fez Carandiru e mais de 30 longas aí, tem um currículo bastante extenso no audiovisual. Ele vem conversar depois aqui conosco. Luciene, conta pra gente quem é Luciene Weiland. É difícil a gente falar, né, sobre a gente, sobre nós mesmos, né? Mas eu sou mãe, eu sou ex-esposa, sou mãe de filhos presentes, filhos ausentes. Tenho 3 filhas, uma tem 10 anos, outra tem 18, a mais velha faz direito na Alemanha, tem 20 anos. E tento essa busca de ser cantora no Brasil, ser artista no Brasil, superar, né, todas as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Estudei história, estou na minha luta para fazer meu doutorado, estou correndo, é isso, um pouco de tudo, essa busca, né? Então, Luciene, historiadora, cantora lírica e produtora cultural. Isso, produtora cultural. Produtora cultural aqui hoje no Guarulhos em Cartaz. E a sua formação? Você já falou aí um pouquinho que você estudou história, conta um pouco mais pra gente assim, sobre a sua formação. Eu vou dar uma resumida, né? Porque o que a gente vai agregando na nossa formação na vida não surge, né? As pessoas costumam muito falar a formação a partir da universidade, né? Mas quando nós somos levados a uma formação superior, muitas vezes tem algo que complementa isso, está na infância. No meu caso foi isso. Eu venho de uma família matriarcal, minha mãe era aquela nordestina que decidia tudo. Meu pai gostava de dança, me levou para dança. Minha mãe gostava de futebol, gostava muito do 13 de Campina Grande. E aí há alguns acontecimentos no Nordeste, nas feiras centrais. E a de Campina Grande ela é muito conhecida, como a de Caruaru, Cabaceiras, onde foi filmado o Alto da Compadecida. Eu acompanhava a minha mãe, porque eu gostava, enquanto ela fazia as compras, eu ficava ouvindo os repentistas. Então foi aí que foi o seu primeiro contato com a música brasileira? Não, foi com a história. Foi com a história? Foi com a história. Eu ficava ouvindo, uma das coisas, eu gostava quando eles começavam a falar de Carlos Magno, né? Aquela história medieval, e aquilo vinha. E está no nosso inconsciente. Até eu fico emocionada quando o João Ângelo, ele faz como ninguém, né? Recita a literatura de cordel. Isso é de uma riqueza que está no nosso inconsciente coletivo. E aí eu ficava viajando, depois não, automaticamente eu estudava numa escola que investia muito em teatro. Isso é uma das coisas muito importantes, que o indivíduo seja inserido desde pequeno na cultura, inclusive nas escolas, começando nas escolas. E eu fazia de tudo lá. Nós montávamos 2, 3 espetáculos por ano, o Pastoril, que é no final do ano, tinha os grupos de chachado. Então, muito cedo eu fui inserida na dança. E começava assim, fazia tudo. Tinha um grupo de coco, eu estava lá dançando. Meu pai me levava para dançar. Eu era parceira dele, já que mamãe não gostava. E aí essa foi a minha vida inicial. E ouvindo, assim, desde pequena, meus pais ouviam desde Dalva de Oliveira, Altemar Dutra, Vicente Celestino.
Luiz Gonzaga. Então, assim, eu tive a sorte de ter tido na minha casa essas diversidades de ritmos, de cantos e dança também. E a música brasileira de forma erudita, quando ela surgiu? Bem, eu me formei em História e vim para São Paulo. E quando eu cheguei aqui, me envolvi com alguns amigos que gostavam de fazer saraus na casa deles, né? O Luiz Barreto, que é a família de Aracaju. E eles faziam muitos saraus, que era uma coisa que inicialmente me deixou muito feliz, porque nós também vivenciávamos isso lá no Nordeste, né? Que eram as serestas. Os sacos. Em outros ambientes eram os saraus, né? Quando surgiu a Chiquinha Gonzaga, todos eles eram os saraus. E aí eu sempre ia. E um desses saraus eu estava cantando e uma professora de canto perguntou se eu tinha estudado canto lírico. Eu falei, não, eu tinha 22 anos. Ela falou, se você não estudou, você tem que estudar, porque você tem uma voz que é cantora lírica. Aí eu fui estudar canto com Adriano Vasconcelos, que hoje é meu amigo, que era formado na Unesp, estava começando a dar aula. Chegou um momento que ele falou, Lu, eu acho que eu já ensinei o que eu tinha que ensinar para você. Vai estudar com outra pessoa. Eu fui estudar com a Celina Ber, a quem eu devo quase toda a minha formação, porque ao chegar a estudar com a Celine, eu acho que o professor tem que ter esse compromisso. Ela falou, olha, você quer estudar canto lírico? Só que o caminho é esse. Você tem que falar línguas, eu já falava inglês, e tem que estudar música, porque não dá. Então, assim, eu enfiei minha vida para estudar música. Então, fui estudar teoria, fui estudar percepção rítmica. E aí, depois, assim, estudar com a Celine foi transformador, né? Porque ela realmente, assim, muito exigente. E depois eu fui estudar com a professora dela, que era a dona Leila Fará. A Celine ia fazer a montagem do Wagner, em Belém. E aí pensou em deixar alguém no lugar dela e me deixou e disse, ela chama todo mundo de Cherry, né? Cherry, se eu voltar e você gostar da dona Leila, você fica com ela. E aí eu estudei muito tempo com a dona Leila. E dona Leila gostava, fui me apropriando do repertório de música de câmara brasileira. E pode cantar um pouquinho pra gente? Claro. Então, antes eu gostaria de falar que repertório é esse. O repertório que eu canto é a partir da semana 22, que vai 22 até 45, que são os nacionalismos musicais. Então, vou apresentar, eu e o Xande vamos apresentar uma música, foi recolhida pelo Vila Lobos, que chama Estrela do Céu é Lua Nova. Vamos? Vamos. A gente é ao vivo, vamos acertar aqui o ritmo, viu? Estrela do céu é lua nova, cravejada de ouro, macum bebê. Olha macum bebê, olha macum barimbá. Estrela do céu é lua nova, cravejada de ouro, macum bebê. Olha macum bebê, olha macum barimbá. Nossa, que lindo aqui no Guarulhos em cartaz, olha, altíssima qualidade. E essa música inicialmente foi para coro, aí tem as solistas originalmente. E o Vila Lobos, ele criou no Brasil os cantos orfeônicos, né, onde ele aproveitou todo o aparato do Estado Novo e aí fazia nos grandes estádios, né, grandes encontros de corais. Foi um momento muito rico da música brasileira, apesar desses intelectuais, assim, surgiu a partir da semana de 22, com grande empenho do Mário de Andrade, a quem a gente deve muita coisa, vários compositores que ele tentava convencer para se debruçar ou viajar pelo interior do Brasil, principalmente para a Bahia, para recolher o que havia no candomblé, né? As músicas dos cultos aos orixás. E essa música é um ponto de candomblé. E você também morou muito tempo na Alemanha?
Sim, eu fui para a Alemanha, fui casada com um alemão durante 20 anos, morei em Berlim, onde vou quase sempre durante esses 20 anos, e assim, a cultura alemã, assim, eu devo quase tudo, porque eu fui muito bem acolhida pela família do meu ex-marido, também, assim, assim que eu o conheci, aprendi a falar alemão, porque eu disse, não, já que eu estou envolvida, né, com uma pessoa, estou apaixonada, possivelmente a gente vai casar. Tem que estar ali inserido toda aquela questão ali da língua, da cultura da Alemanha. Mas me conta uma coisa, a sua trajetória profissional na Alemanha, como foi? Então, eu eu sou meio, né, eu não gosto muito de ficar, inclusive no canto, de ficar muito presa a uma coisa. Né? Todo mundo aqui que me conhece, meus professores todos falam, Lu, você tem que cantar música brasileira porque você tem essa expressão que vem do teatro, das expressões, né, regionais no canto, porque se nós pensarmos, esses encontros, essas manifestações, elas são verdadeiras óperas. Se você for ver um cavalo marinho lá em Pernambuco, em Nazaré da Mata, começa 8 horas, vai até 20 horas, vai até 8 horas da manhã. Também os cortejos de maracatu. Então, assim, são expressões que as pessoas já vivenciam, agora tem que chegar alguém para falar, não, a nossa arte é maior, né? A ópera é maior porque tem tudo isso e tudo isso. É uma questão que, assim, demora, né, Gabi, muito tempo para a gente falar sobre isso, envolve várias questões de preconceitos, de conceitos, tudo mais. Né? E aí, não dá. Qual era a pergunta mesmo? Desculpa. Trajetória na Alemanha. Sim, quando eu cheguei na Alemanha, eu já lia Brecht, tudo por causa do teatro, e aí eu me deparei, fui em um concerto, ouvi uma cantora cantando Brecht, que eu me apaixonei, né? E aí eu disse, não, eu quero cantar isso também. Aí conheci várias pessoas nesse mundo do Brecht e comecei a estudar, tinha uma pianista, comecei a trabalhar com uma pianista lá. E aí me debrucei sobre a obra do Brecht, canto quase todo o repertório. Ultimamente eu estou um pouco afastada, né, mais voltada para esse universo afro-brasileiro, que eu quero realmente fazer minha pós sobre. Mas cantei durante muito tempo, e então eu tenho um projeto que chama Brecht Brasis, que eu já viajei o mundo quase todo com ele. A primeira parte eu canto o Kurt Weill e o Hans Eisler, porque eu gostaria de falar, o Kurt Weill, ele foi o primeiro compositor das obras do Brecht. E ele compunha e a esposa dele cantava. E aí o Brecht, nós sabemos que o objetivo dele era a reflexão, assim, tinha que ver a música ou a arte como um distanciamento para que você refletisse. E aí o Kurt Weill, ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, que tudo que ele escreveu, assim, nos causa uma emoção profunda. Tem possibilidade de fazer uma palhinha? Porque nossa, aqui, ó, falou, contou a história, agora eu tô curiosíssima para poder conhecer, tem que dar uma palhinha. Peguei a Luciene aqui de surpresa. De surpresa, isso não vale. Então, vou cantar sem acompanhamento a capela, são várias obras dele, mas eu vou cantar uma que me emociona muito. Só um trechinho. Só um trecho que é em francês, que chama Iucali. Iucali, o Kurt Weill escreveu quando ele estava fugindo do nazismo, ele estava em Paris. Iucali é como nossa Passárgada, é um lugar imaginário onde ele buscava felicidade, onde nós pudéssemos viver em paz sem aquele horror que foi o nazismo. Ele foi vítima, todo mundo sabe que o Brecht, né, o Einstein, todos os intelectuais e os artistas foram para os Estados Unidos, e lá assim, também veio uma nova fase tão linda quanto o que ele escreveu na Alemanha. Então vou cantar o Iucali, que ele considerava um tango rabaneira. Sempre scopo di monde, ma barche vagabonde, errant de l'onde, mi conduisit un jour, l'île est toute petite,
fé que habite, gentiment nous invite, à faire le tour, et au calice, c'est le pays de nos désirs, et au calice, c'est le bonheur, c'est le plaisir, et au calice, c'est le déroulant de tous les soucis. C'est dans notre nid, comme une éclaircie, l'étoile est construite. C'est au calice. Olha aqui, bater palmas aqui no estúdio para Luciene Weiland, oh, maravilhoso, maravilhoso, estou apaixonada. E aí, nessa sua trajetória aí, também soube que você cantou para nobres, né? Conta pra gente, aqui eu vou esmiuçando tudo. Essa experiência de cantar para os nobres, conta pra gente. Então, em 2010, eu tinha cantado já fazia uns 3 anos, participava de muitos eventos pela embaixada, pelo consulado da Alemanha, então sempre nos eventos deles eu abria com o hino da Alemanha e o hino do Brasil. E um desses encontros estava um embaixador da Alemanha que no momento estava indo para o Kuwait. Eu cantei, não tive mais contato com eles, tudo. Quando foi um dia, 3 anos depois, era muito cedo, a minha funcionária do lar chegou, minha secretária do lar, e começou a bater na porta, eram umas 7 horas da manhã. Dona Luciene, tem alguém ligando com a língua enrolada, eu não estou entendendo nada. Insistentemente. Aí eu atendi, era um embaixador que estava no Kuwait me convidando para fazer um concerto de despedida deles que estavam indo para Paris. Em 3 dias, Gabi, eu arrumei tudo com o meu pianista, o Leonardo Fernandes, que não está mais comigo. E aí, em 3 dias, nós embarcamos, fomos para o Kuwait. E chegamos lá, não imaginávamos a recepção que nós teríamos e fomos muito bem recebidos. Aí ficamos durante 12 dias lá. O primeiro dia estava a orquestra que tinha fazendo homenagem ao Chopin, que era aniversário do Chopin. E aí, assim, o que acontece para chegar no Kuwait? Um artista, para chegar no Kuwait, ele é convidado ou por um sheik ou por alguma embaixada. E aí eu fiz no mesmo teatro onde estava se apresentando a orquestra do Chopin, que estava vindo da Polônia. E em seguida, assim, durante esses 12 dias que nós ficamos lá, quase todo dia nós fazíamos um concerto na casa de um sheik. Então, assim, eles se reúnem, quase todos, a embaixada, às vezes, muitas vezes, esses sheiks, e eles são os sponsors desses artistas. E eu fui uma delas. E assim, para mim foi gratificante, porque pela primeira vez eu fui reconhecida, tanto eu como o Leonardo, como artista, né, o respeito que tem que ter para o artista, porque a gente batalha muito. Ser cantor lírico não é fácil. Você tem que se exercitar todos os dias, tem que estudar línguas, como eu falei inicialmente, tem uma série de coisas. Tem que estar bem, porque você canta sem microfone, eu estou aqui cantando sem microfone. Muitas vezes a gente entra em um teatro que para cantar para 1.500 pessoas, está aqui, a orquestra não pode nos cobrir, o senhor que está na última fila, você tem que cantar. Então, assim, quer fazer canto lírico? Vá, mas tenha a certeza Entrega, né? Que é uma entrega e não é fácil. Requer muita dedicação, dinheiro também, né? Porque não é fácil. Até hoje eu estudo. E aí eu fiz, durante esses 12 dias, o concerto na casa, um dia ou outro não, na casa de um sheik. E assim, são pessoas muito educadas. Antes de eu ir, até eu mesma, assim, quando a gente conhece outras culturas, a gente vai se desvinculando das ignorâncias que a gente vai acumulando, que nos impõe. Então, eu pensava que usava burca, não usa. As pessoas lá, depois da invasão norte-americana, eles têm outra forma de coexistir.
Então as mulheres não usam burca, são quase todos eles. Você não vê miséria, são muito finos. Todas as casas têm sempre um anfiteatro, uma biblioteca. E assim não tem aquela ostentação, uma coisa que me chamou a atenção, que não tem aquela ostentação de nós brasileiros, sabe? Você chega lá, você é recebido pelo sheik, você não sabe quem é o empregado, quem não é. E aí fiz esse concerto em 2010, um ano depois, lógico, pela embaixada, um ano depois eles me convidaram e de vez em quando fui à Espanha também, a convite de um embaixador que eu tinha conhecido lá, e foi realmente gratificante. Aí foi indo. Viajou o mundo todo aí com o canto lírico, mas você também é dançarina, e nessa questão da dança, sei que tem um apego assim muito grande, um carinho muito grande pela dança afro. Essa questão a gente fala muito, e aí eu comecei a desmistificar esse rótulo do que é dança afro. A dança afro, quando a gente se refere à dança afro no Brasil, a gente se refere com uma dança afro-brasileira. Porque quando você chega, inclusive no próprio continente africano, com mais de 50 países, cada país com as suas especificidades, né, principalmente depois da partilha da África, é um universo enorme, né? A dança que eu comecei a dançar quando eu cheguei aqui, já vi os gestuais que era do candomblé, mas eu fui estudar com o pitanga. Foi um dos primeiros professores formandos da Universidade Federal da Bahia, em dança contemporânea. Aí eu tive a sorte de estudar. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fazia tudo, né? Eu fazia jazz, porque eu queria aprender a dançar, né? Tudo. Então fazia jazz, fazia dança contemporânea, fazia flamenco, né? Esse meu universo, até hoje eu busco essa coisa do corpo, porque o corpo ele tem esse poder, né, de nos transformar. E aí eu comecei a fazer várias danças, fazer dança de salão com a Madame Poças Leitão, paguei todos os pecados, vocês podem imaginar, né? E comecei a dançar, e aí cheguei na Alemanha também, cheguei lá, entrei nos grupos de salsa, porque esses grupos na Alemanha é muito forte, e aí a dança é minha válvula de escape. E aqui em São Paulo, né, existe um grupo que é a Companhia Tribo, da Solange. Um beijo, Solange, o trabalho maravilhoso que você faz. Eu vou aí no Cordão de Ouro, tô devendo para você, mas eu prometo que eu vou aí fazer umas aulas aí de dança afro. Você conhece a Solange também? É lógico, a Solange foi uma das alunas do Pitanga, e é uma pessoa maravilhosa, e nós estaremos dia 28, um convite que eu faço a você, Gabi, aos seus telespectadores, para irem ao Festival Pé na África, dia 28, agora desse mês, das 14 às 22 horas, é organizado pelo Bucaça. Para quem não conhece o Bucaça, ele está agora nesse seriado, depois da novela, como chama? Desculpe, gente. Depois está tendo um seriado sobre a ditadura militar, logo depois da novela das 9, na Globo. E os dias eram assim, eu acho, e ele é aquele negro que está, né, atuando maravilhosamente bem. E ele organiza de 2 em 2 meses o Festival Pé na África. Então vai ter dança, eu vou fazer um concerto de 40 minutos, começa às 16 horas, o que vocês estão ouvindo aqui é parte do concerto. Vai estar eu, percussão, e mais o maestro Edmárcio da Paixão, que é uma pessoa, assim, está em São Paulo fazendo uma pós, é um grande maestro de Santarém, tocou já com Sebastião Tapajós e pelo mundo todo, e aí a tribo estará lá, Solange estará lá. Um beijo, Solange, estou esperando você aqui também no Guarulhos em Cartaz. A gente tem mais 2 minutinhos, é tanta informação, é tanta... uma trajetória brilhante que não dá para a gente falar tudo, né? Não. A gente ia falar sobre negros espíritos, falar sobre Clara Nunes, falar sobre os preconceitos, a promoção da igualdade racial também, que ela é uma pessoa bastante atuante nessa questão, mas a gente não tem tempo. Fica aqui o convite para você retornar e a gente fazer aqui, como a gente estava discutindo aqui, uma série, né? Porque é tanta informação,
tanta história, uma riqueza de detalhes que você tem que agradecer você ter vindo. O Xande também tem vindo. O Xande nem falou, nem deu tempo do Xande falar. É tanta... Gente, mas muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Me sinto muito lisonjeada, muito satisfeita também de vocês poderem compartilhar aqui comigo, né, e com os telespectadores do Guarulhos em Cartaz, um pouco da trajetória de vocês, da experiência. Tá, eu agradeço, Xande também, né, Xande? Nós agradecemos de estarmos em espaços como esse, que nós possamos falar, nós possamos levar uma reflexão, né, do que é ser brasileiro, né, de nos apropriarmos da nossa condição enquanto sujeito histórico. E agradeço mais uma vez ao João Ângelo, que me trouxe, meu amigo, e a você, Gabi. Muito obrigada, à sua equipe também, por nos dar essa oportunidade. Muito obrigada. Então aqui a gente agradece também ao Neto, a Bia, que está sempre aqui com a gente, Cássia Franco também, que está aqui hoje no nosso estúdio. E você já sabe, é cultura, é de Guarulhos, você encontra aqui. Guarulhos em Cartaz, um beijo e até a próxima! Thinking about her, thinking about me.